amigos, estamos aqui em mais um quadro no nosso canal e hoje, no nosso Dimensões do Espírito, gostaríamos de conversar com vocês sobre uma passagem da vida de Chico Xavier. Sempre estamos rememorando algo do Chico, esse homem amor, esse homem exemplo, esse ser que deixou não apenas uma literatura vastíssima espírita, mas sobretudo uma vivência cristã. E hoje vamos falar um pouco da mediunidade de Chico e de uma experiência que ele viveu que nos deixa assim reflexivo sobre a vida espiritual. Às vezes nós temos uma ideia muito mágica do mundo espiritual, né? Imaginamos o céu, aqueles que são católicos e evangélicos que acreditam no inferno como um lugar geográfico. Isso tem diminuído muito, mas ainda tem gente que acredita, né? Que há um lugar físico, geográfico, reservado para os condenados, né? As penas eternas. Nós espíritas sabemos que isso não existe, que céu e inferno são estados internos. Mas o mundo espiritual, ele é muito mais concreto do que nós podemos imaginar. Para o nível de matéria que conhecemos na Terra, no plano físico da Terra, ele é espiritual. Mas para quem está na dimensão espiritual, numa dimensão espiritual, porque são várias, não é bem assim. Então, a passagem que o Chico nos conta, ela nos faz refletir, né? O Chico tinha o costume de visitar os cemitérios, né? Não para ver algum falecido, conhecido dele, aquele hábito, né, que alguns religiosos, alguns católicos têm, de ir lá no túmulo, né, orar pelo indivíduo que está ali morto. Não é um hábito espírita. Mas o Chico visitava os cemitérios, certamente para meditar, para aquietar-se, mas também ele dizia que o cemitério é um hospital e que ali ele via vários processos vinculados aos desencarnados. E numa das tantas vivências mediúnicas de Chico Xavier no cemitério, ele narrou um fato muito curioso, que parece até inverossímil, mas vindo de Chico Xavier deve gerar em nós pelo menos uma reflexão. Numa das visitas de Chico ao cemitério, acompanhando ali os processos, né, dos desencarnados e tal, nós sabemos que muitos espíritos morrem e não desencarnam. É importante entender isso. Existe morrer e existe desencarnar. Morrer é quando cessa toda a vida física. Desencarnar quando o espírito se desvincula do corpo morto. E muitas vezes ocorre a morte, mas como pode ter sido antes da hora, o espírito pode ficar vinculado ao corpo. E o Chico estava passando no cemitério quando ele viu um espírito ao lado de uma sepultura. E quando ele viu o espírito também viu que Chico estava vendo. Porque como somos rodeados por nuvens de testemunhas, há espíritos por todo lado. Eu estou aqui falando com vocês e possivelmente há espíritos aqui, né, que eu agora não consigo perceber, mas que há espíritos aqui conosco. O Chico viu o espírito e o espírito percebeu que o Chico o percebia. Então, é curioso isso, né? Eu já vivenciei uma situação similar dentro do meu quarto quando eu vi uma senhora e ela percebeu que eu a estava vendo e ela olhando para mim também. Foi algo muito curioso. Mas o Chico percebeu um homem, né, desencarnado, com um chapéu e com um paletó muito grande. E o Chico conversou com ele.
e perguntou, né, o que ele estava fazendo ali. E ele disse ao Chico que trabalhava ali. Olha que curioso. E o Chico disse, o senhor trabalha aqui, mas o senhor trabalha como? E aí o Espírito disse a ele assim, bem, quando eu percebo que algum irmão está agarrado no corpo, isso foi a linguagem do Espírito, eu pulo lá dentro da cova para arrancar o companheiro de lá. Então a gente fica pensando, né? Há trabalho de todo tipo nesse mundo. E a gente que tem uma ideia do mundo espiritual muito diáfano, muito elevado, claro que existem planos excelsos, mas existe um plano imediato à Terra, onde as coisas não são muito diferentes. Então, o mundo espiritual, ele tem várias dimensões, várias formatações. E nós transitamos por essas diversas dimensões e na medida que vamos evoluindo, vamos ascendendo, ascensionando e habitando moradas mais felizes e mais plenas do mundo espiritual. Mas acredito eu que quanto mais elevados ficamos, mais descemos para ajudar aqueles que estão na retaguarda evolutiva, porque a evolução não pode ser um processo egocêntrico, né? Eu vou para o céu e esqueço daqueles que estão no inferno, né? Certamente, os espíritos que mais evoluem são aqueles que mais trabalham e mais cuidam de nós. Não estão num céu de eterna contemplação, estão no trabalho onde servem a Deus ininterruptamente. Como disse o próprio Cristo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então trabalhemos sempre, abandonemos a preguiça e avancemos. Nesses tempos de pandemia, há muita gente usando da desculpa da pandemia, agora que já está findando, se Deus quiser, para não ir ao centro espírita. Mas vão ao shopping, passeiam, vão aos supermercados, mas ao centro não pode. Perdão, meditemos sobre isso, se não estamos fugindo dos nossos compromissos, ok? Compartilhe o nosso vídeo, deixa aí o like, deixa um comentário e participe do nosso Clube do Livro Espírita. É um livro a cada 2 meses por apenas R$ 35. Você participa, ajuda o nosso canal, se instrui, conhece a doutrina espírita e vamos formatando essa família do bem, ok? Muita luz e muita paz.